Olá! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube Diálogos com a Fei. Eu sou a Dacla. Eu sou a Rayane e hoje temos uma visita ilustre da nossa querida artista Amanda Sanzi. Obrigada, gente, por recebê-las aqui em meu habitat. É um prazer imenso participar desse programa com essas meninas maravilhosas, essa dupla perfeita e, além do mais, falando sobre arte. Maravilha. A ideia hoje é a gente trazer para vocês uma parte 1, um bate-papo aqui bem artístico, bem tranquilo com a Amanda. E depois na parte 2, a gente entrar nos aspectos de investigações de artes junto a ela. Eu não sei se vocês sabem, mas a Amanda é uma mulher multifacetada, tá? Ela é artista, curadora, mãe, esposa, trabalha com diversas linguagens artísticas e nós vamos trazer, através dos olhos da artista, um pouquinho sobre cada uma delas. O primeiro passo aqui, acho que é você se apresentar, né? Falar um pouquinho pra gente sobre você, sobre seu envolvimento com a arte, né? Amanda enquanto artista. Vamos lá, é uma história. Aqui tem história, então vamos explorar. Bom, meninas, eu abri o meu habitat para vocês, assim como há praticamente um ano eu também fiz a minha individual, né? No Butantã Shopping, e eu abri meu habitat. Falei um pouco do meu ressignificar, o reinventar e a verdadeira contemplação pela arte, né? A arte entrou na minha vida de forma terapêutica, para sarar um luto muito agressivo pela minha mãe, né? A arte veio de forma curativa na minha vida. Foi então que eu reativei minha veia artística. Fui até a infância, né? Quando eu cresci, eu nasci no ateliê do meu pai. Meu pai foi artesão, fazia abajures para mandar para a Europa nos anos 80. Então eu nasci entre madeiras, tornos, arruela, soquete, linho, cúpula, né? Daí os elementos que eu utilizo hoje em minhas obras. Então essa fase veio muito presente. Foi daí então que eu fui sarando desse luto, e a arte é transformadora, gente. A arte, ela literalmente me curou, e então, desde então, foi aí que eu resolvi ficar aqui na arte, nesse olhar, e resolvi transformar a minha vida, me reinventar, né? Eu sou formada em marketing, fiz administração, trabalhei com publicidade e fiz a história da arte, né? Então é aqui que eu quero ficar, na arte, nessa contemplação. Para mim é que vem da alma, né? Essa conexão. Então eu intensifiquei meus estudos, as minhas técnicas, comecei a pintar, tendo a natureza como a minha principal inspiração, as formas orgânicas, né? Sempre no abstracionismo, que é como eu vejo, para mim é um sentimento, é uma emoção, é uma fluidez. Então eu quero trazer esse movimento na minha arte, a paleta terrosa, né, que eu amo, que eu uso, que eu pinto, é a nossa paleta. É a sua assinatura, né? Mesmo, né? É a minha assinatura, e assim, nós fazemos parte da natureza, né? Então quando a gente leva em conta tudo isso, se dá conta disso, né? Somos parte dela, então tudo flui. Sim. E você pega vários elementos, assim, você pega o que dá para perceber na sua arte, você pega os elementos que são intrinsecamente humanos, que são as emoções, o processo de cura, o processo de luto, coloca isso nos seus quadros, e você também bebe muito na natureza, na escolha das cores e das formas. O que eu queria saber, isso foi uma construção? Isso foi algo pensado? Isso foi algo sentido? Foi algo espiritual? Como que foi o caminho para você chegar na sua assinatura? Foi um processo, tá? Foi um processo mesmo, aquele período do casulo, né? Aquele período do casulo que a gente precisa, não dá para pular essas etapas, né? Para ter um voo rasante. Então, com o tempo, apesar que a minha paleta, desde o início, a paleta metálica, o dourado, o cobre,
o terracota. Desde o início eu já pintava a minha fase ciclos, né? Que eu pintava formas sinuosas. Como eu falei para vocês, as formas sinuosas para mim era como se eu retornasse para o útero da minha mãe, para o aconchego da minha mãe. Então eu pintava formas helicoidais, ciclos, curvas sinuosas, tá vendo? Daqui a pouco elas vão vir aqui e vão sentar. Tá vendo? Você falou. Eu avisei. E para mim, eu retornei àquele aconchego, né? Então foi essa fase pós o luto da minha mãe. Depois eu comecei a fluir. Que eu comecei a usar as duas técnicas com as curvas sinuosas juntamente com as formas orgânicas fluídas. Então em determinado período eu juntei e depois que é a minha fase hoje de contemplação, eu utilizo mais as formas orgânicas fluídas, que traz esse movimento, traz essa verdadeira contemplação pela arte. E a palheta sempre traz para mim esse aconchego, essa questão da infância, porque as terrosas vêm da madeira, né? Vem do linho. O linho traz esse aconchego da cúpula dos abajures do meu pai, traz esse abraço da infância. E então todos esses elementos, eles me trazem essa vivência, essa história da infância. A memória afetiva, A memória afetiva, exato. Você fala bastante dessa questão da arte enquanto processo terapêutico, né? Aí, o que você falaria assim, sobre essa questão de relacionar arte e saúde mental? Né? Como você vê essa importância assim, no dia a dia? Sim, a arte é extremamente necessária, né? Não é por acaso que médicos hoje estão pedindo para os seus pacientes irem visitar museus, exposições de arte, ou então mesmo fazer como hobby uma terapia artística. Né? Você tem um novo olhar sobre as coisas, um olhar para um outro ângulo, de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? Se reconectar. Eu até acho que ajuda no processo de passagem do tempo. Porque, por exemplo, atualmente, com as grandes tecnologias, eu não acho que a tecnologia seja uma coisa ruim, mas é uma ferramenta e deve ser tratada como tal. Nós temos muito a questão da velocidade, né? Tudo é para ontem, tudo é para ontem. A arte, para você contemplá-la, ela exige que você pare, né? Que você pare para sentar, para olhar um quadro com calma, para fazer a arte. Então, isso faz com que nós retornemos mesmo para a nossa verdadeira natureza, que é um caminhar um pouco mais lento do que a sociedade atualmente exige da gente, né? Sem então, dúvida. Eu acho que faz muito sentido a arte ser indicada como uma terapia, como parte de um processo. Enquanto você está no momento do fazer artístico, seja pintura, escrever, dançar, né? Está externando algo ali, que às vezes nem você se dá conta. Exato. Isso. Nem você se dá conta, aí você começa a puxar, aí você fala assim, voltei para a infância. É um momento único, né? É um ritual, porque quando eu estou pintando, é aquele dia, é aquele momento, não é simplesmente, não, agora eu vou pintar e pronto. Não, antes disso, deste processo, foi pensado, foi criado, então a música que eu coloco, né, para pintar, para mim pintar também é uma dança, porque eu faço a movimentação das formas orgânicas, né, eu acabo direcionando da forma que eu quero, que não controlo 100%, né, mas porque também essa parte faz, essa fase é uma parte de um processo, porque ela que vai também me revelar, só que ela tem a energia das minhas mãos. Sim. Seria uma sacralidade da arte, né? Isso. Então, além disso, além de pintar, tem várias artes envolvidas. A música, a própria dança e a nossa energia, a nossa conexão com a natureza e também, que eu acredito muito, na espiritualidade, né? Nós somos energia. Nós somos universo, então, repleto de energia. Certo. O que a Raine falou, uma coisa de externalizar a arte e sair coisas que você nem percebe, né? Eu queria saber se for possível. Já aconteceu de você fazer todo esse processo, pensar um pouquinho, tem a parte racional e a parte emocional e espiritual do processo de criação, né? E você fazer o quadro, e quando terminar o processo de criação do quadro, você
se espantar, não é que seja negativo, mas você se espantar com aquilo que foi produzido, por exemplo, nossa, eu não esperava que fosse sair isso aqui e isso saiu, e você entender coisas de dentro de você que você não tinha percebido antes, isso já aconteceu? Sim, já. Tô toda arrepiada. Ai. É muito rico isso, nossa, é muito emocionante isso. Porque você é como se fosse um espelho, né? A sua obra acaba sendo um espelho das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua vivência. E é o seu externar. Então, você olha a obra de arte, é um espelho. Sim. Você está olhando um espelho, né? Então, como eu falo para você, às vezes eu olho e falo, gente, sério que eu fiz isso? Que lindo, que bacana. E como eu sempre acontece de sair, as pessoas falam, poxa, Amanda, olha aqui tem uma borboleta, olha aqui tem um cavalo alado, aqui tem um pássaro, né? E assim, são formas. A obra, ela conversa com cada espectador, cada apreciador de uma forma, né? Então as pessoas, sim, às vezes se identificam com algumas formas, né? Alguns animais, enfim, de forma fluida, né? E as obras, sim, eu olho e eu sempre gosto, sabe? Ai, que legal. Porque eu acho que toda arte é bela. Pra gente não existe, o que é belo pra mim, pode ser não ser belo pra você, mas eu prefiro não falar no feio, não existe. Porque eu respeito cada forma, cada técnica, cada questão em particular. Gente, fizemos uma leve pausa, porque o sol maravilhoso apareceu aqui, né? Esse local incrível que a gente tá, convite da Amanda, no habitat dela, né? A gente teve que colocar esse óculos escuro aqui. Tá maravilhoso, não tá nem frio, nem quente, tá no ponto. Tá na medida. Gostoso. Então, Amanda, como você tinha falado um pouquinho antes da gente parar, da questão dos espelhos, né? De você se permitir acessar lugares que você não são acessíveis a todo momento, no mundo consciente. Você produzir esses quadros e a cada momento as pessoas virem falar com você do que elas têm de percepção quando elas veem o seu quadro, de verem pássaros, de verem borboletas e tudo mais. E eu acabei pensando que talvez a sua coragem de se vulnerabilizar, porque é necessário coragem, você não sabe o que vai sair. É muito legal que você goste daquilo que saia, porque você já tem essa percepção de que é algo profundo e inerente a você, mas não são todos que têm essa percepção, né? E aí, quando você se permite se vulnerabilizar e trazer para a superfície aquilo que está no profundo, cria uma conexão com a audiência, com o apreciador, que faz com que ele, mesmo que inconscientemente, se conecte, né, a si próprio e veja formas que talvez não estivessem ali numa forma racional, mas uma forma emotiva e talvez espiritual. Esse é o poder de conexão da arte, né? A borboleta, eu já vi umas 5 já. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, acaba que as formas que eu do meu externar, né? Eu acabo trazendo a natureza para o seu ambiente. Então, eu pinto e eu sinto toda essa conexão, toda essa energia. E ao mesmo tempo eu também já consigo mentalizar essa obra num ambiente acolhedor, num ambiente de inspiração e que possa levar essa energia para as outras pessoas, como se fosse mandá-las, né, na casa, nos ambientes das pessoas, né? Tanto é que acaba que eu dialogo muito com arquitetos, designers de interiores, home decor, e por causa desse conceito da biofilia. Biofilia é um conceito de trazer a natureza para dentro do seu ambiente. Então, hoje, pós-pandemia, né, hoje as pessoas trabalham dentro de casa, no seu home office, e o ambiente ele precisa ser mais leve, sutil. E então eu quero, através da minha arte, além de compartilhar em vida, trazer essa sutileza. Eu não quero que ela grite, eu quero que ela esteja no ambiente ali como se fosse uma folha, uma forma que faça que a pessoa, que o apreciador tenha essa conexão leve, sabe? E que faz parte do ambiente, que tenha toda essa harmonia
intrínseca. Seja um respiro, só que em forma de acolhimento, né? Isso, exatamente. E falando essa questão de acolhimento, né, de obras de arte no ambiente, você está trabalhando em alguma série nova? Como é que está esse processo atualmente? Na verdade, eu estou terminando, né, essa obra e é uma obra assim que marca uma fase, né, na minha vida, entre Amanda artista e Amanda curadora. Ela está entre essa fase que é a da série Vital, né? O que você vê, o que tem dentro de você. Que incrível. Então você olha a obra, tem as formas orgânicas, eu sei as formas que eu criei e pensei, mas você vai olhar e você vai dizer qual que é o diálogo que você tem com essa obra, o que ela está te dizendo, e eu quero te ouvir. Então, eu estou terminando e vou perguntar para vocês sobre isso depois, quando eu finalizá-la. É uma série, é um conjunto, né, na verdade. Então, eu devo lançá-la em julho. Vou deixar um pouquinho de curiosidade. Já deu muito spoiler, vocês. Exato. E claro, eu vou lançar aqui com vocês. Vou contar para vocês do processo criativo e um pouquinho mais dessa inspiração dessa fase. Fala um pouquinho pra gente sobre a Amanda curadora, porque assim, nós vamos fazer em duas partes o vídeo. Primeiro é essa focando na Amanda enquanto artista. Nós vamos ter uma parte 2 que vai ser focado enquanto curadora. Mas nós queremos uma palhinha aqui. Você já tem algum projeto que já está em andamento? Conta pra gente como que tá esse lado seu. Né? Bom, a Amanda curadora foi fluindo, né? Assim como minha tinta flui nas minhas telas e assim como fluiu a arte na minha vida e flui desde então. Né? E então, após a minha individual, eu resolvi e todo mundo, né, na verdade, depois dessa minha última individual, as pessoas, Amanda, nossa, que bacana, você se dá super bem como curadora, você exalta as obras também dos outros artistas, você entende muito bem da história da arte, você entende sobre as técnicas, poxa, olha que bacana. Então foi fluindo, eu fui acreditando e estou aqui. Nós estamos em exposição no Butantã Shopping, a primeira exposição com a minha curadoria. O tema da exposição é a Vênus contemporânea, onde a gente faz uma imersão na história da arte, desde a Vênus de Willendorf até a Vênus contemporânea, que somos nós, né? Então é uma passagem por todas as Mona Lisas, todas as Vênus, todas as Fridas, Anitas, e então eu trago através de todas um pouquinho da Vênus, né? Não só na parte de estética, mas na parte cultural, da evolução da mulher moderna, da mulher contemporânea. Né? Contando um pouquinho de cada fase. Então eu trago a Vênus de Botticelli, Picasso, as esculturas, né, da Willendorf, entre os artistas, né, que estão presentes nessa exposição. Nós somos em um coletivo de 18, então cada artista ele trouxe a sua Vênus e tem a sua forma de lidar, de apresentar a sua Vênus com as suas técnicas, com as suas cores, com as suas formas. Então é uma exposição muito rica, além de estar em nosso cotidiano, que é uma exposição que foi lançada no Shopping Butantã, e hoje, como eu falo, a arte tem que estar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A arte ela não precisa estar restrita apenas nos centros culturais, apenas em museus. Ela tem que estar no nosso espaço diário, né? As pessoas precisam ter esse diálogo, esse estímulo da arte, esse outro olhar, esse novo olhar. O pessoal aí de casa, aproveita para visitar a exposição no Shopping Butantã, tá? Lá na galeria. E aproveitando aqui também, se o pessoal quiser saber mais do seu processo criativo, as suas experiências,
Você tem algum canal, alguma rede social que você acaba compartilhando isso? Eu tenho o Instagram, amandasanzi.artes. Lá eu acabo falando um pouquinho do processo criativo e também a divulgação do coletivo, né, de artistas dessa exposição Vênus Contemporânea. Falo um pouquinho de cada um, né, como um todo, um pouquinho também de história da arte. Eu também tenho a coluna de Dolce Arte, na Dolce Morumbi, onde eu falo sobre os movimentos artísticos, também falo sobre o radar da arte. E vocês podem vir até o Shopping Butantã. A exposição ela fica aberta full time no horário do shopping. As obras estão identificadas, né, com a poética de cada artista. E fiquem à vontade. Então, pessoal, a nossa primeira parte da entrevista com a Amanda Sanzi fica por aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram e também no canal do YouTube e do TikTok, que nós colocamos algumas informações diferentes por lá também. Amanda, foi um prazer imenso ter você com a gente. Quer dizer, obrigada, menina. você nos ter recebido, né? Não, uma delícia. Foi muito legal, foi um bate-papo muito gostoso. O seu trabalho é incrível, é sensacional. E aguarde que na parte 2 tem muito mais. Obrigada. Obrigada, meninas. Beijo. Respire arte.